Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos aqui da Bitgate. Faz tempo que eu não dou as caras por aqui, né? Isso porque eu tava curtindo as minhas, abre aspas, férias, né? Eu fui pro evento da La BitConf lá em Buenos Aires, passei uma semana lá e vou falar pra vocês. Foi uma semana que eu não fiz absolutamente nada de operações e foi uma das semanas que eu mais ganhei dinheiro em toda a minha vida. Por quê? Porque eu fiz a lição de casa. Eu fiz o que eu disse que faria durante o ano todo aqui no canal, passei o ano todo acumulando, montamos carteira juntos, né? Montamos a carteira sem enganação, que é uma carteira que tem a maior percentual dela em Bitcoin, tem algumas altcoins, temos carteira só de altcoins, montei todas essas carteiras e nessa semana que eu fiquei em Buenos Aires, a minha carteira valorizou 6 dígitos, sem eu fazer absolutamente nada. Foi uma das melhores semanas de rendimento da minha carteira que eu tive em toda a minha vida, porque eu fiz exatamente a lição de casa. E a pergunta que fica é, agora que eu voltei a analisar os gráficos, agora que o mercado esfriou um pouco aquela euforia, será que fizemos topo? Será que é hora de vender? É isso que a gente vai analisar nesse vídeo aqui agora. E eu já quero começar mostrando uma operação de Cardano que eu estou posicionado nesse exato momento, tá? A operação que eu mandei lá no grupo de sinais hoje cedo foi uma DIVAP aqui em Cardano, quero mostrar ela aqui para vocês, para ficar de aprendizado aí. Aposto que tem gente que segue aqui, que viu essa operação e também está nela, e essa operação pode virar uma nova operação hoje à noite. Então é por isso que eu vou mostrar ela aqui para vocês, para caso você ainda não tenha pego, você pode pegar essa operação hoje à noite. O que é que está rolando aqui no gráfico da Cardano? Vamos mudar aqui para o gráfico diário. O que eu fiz? Aqui embaixo na Cardano, nós tivemos uma zona de acumulação de preço marcada. Deixa eu mudar aqui para o gráfico semanal, acho que fica mais fácil de analisar. Aqui, legal. Vamos lá. Nós tivemos aqui na Cardano uma zona de acumulação de preço marcada por essa formação aqui de meio triângulo, meio cunha, né? A gente pode dizer que foi um triângulo aqui em fundo. Como é que funciona uma acumulação de triângulo, tá? Isso é um ponto importante. O que significa o triângulo? Muita gente olha para ele somente como uma figura gráfica que viu lá no e-book e fala, pô, triângulo é uma figura de reversão, vou comprar. Mas qual que é a história por trás do triângulo? Isso é um ponto importante. Cada padrão gráfico tem a sua história. E a história que o triângulo nos conta é o seguinte: o preço ele veio caindo, veio caindo, veio caindo até chegar numa região de fundo aqui próxima em 0,25 centavos. E aqui os grandes players do mercado, os tubarões, as baleias, o smart money, chame como quiser, entenderam que era uma região de preço interessante para compra de Cardano. E aqui eles começaram a montar a sua posição. A demanda aqui foi tão grande que o preço disparou. A compra aqui foi tão grande que o preço saiu de 0,25 centavos e foi lá para a região de 0,41 centavos. E depois disso fez um pullback que é provavelmente em torno de 50%. Vamos ver? Aqui, ó, compra, venda, exatamente aqui, ó, o fechamento em 50%, ou seja, um pullback perfeitamente natural do mercado. O pullback não necessariamente é uma reversão de compra, ou seja, os compradores que compraram aqui não necessariamente saíram das posições aqui, mas deixaram de comprar. E é por isso que o preço faz esse recuo de aproximadamente 50%. Aí ele voltou aqui para a região do topo anterior, até rompeu aqui esse pivô. E o que acontece no rompimento de pivô? O que você, responda sinceramente para mim, o que você faz no rompimento do pivô? Quando você vê o preço fazendo exatamente esse movimento aqui do rompimento do topo anterior. A maioria das pessoas acaba comprando aqui nesse rompimento. E deixa eu contar uma coisa, 80% dos rompimentos falham. Então aqui é uma ótima região para que esses compradores possam vender. Por que aqui é uma ótima região que eles possam vender? Porque vai ter demanda suficiente para que eles possam ofertar a quantidade de moedas que eles querem. Então eles esperam que você compre aqui para que ele possa vender. E a gente vê aqui essa formação de engolfo de baixa e o preço volta lá para o fundo. Volta lá para o fundo, o que está já entendido aqui nesse fundo, que aqui é um bom preço para comprar Cardano. Eles voltam a comprar. E aqui acontece uma situação de manipulação. Por quê?
Quando eles compram nesse fundo, só um minuto. Muito calor aqui, tô ficando com sede. Quando eles compram nesse fundo, e a gente pode notar isso não só por segurar no fundo anterior, mas também pelo volume que aconteceu aqui, nós temos um segundo ponto de compra. Certo? Esse segundo ponto de compra, demarcado por um suporte, ele vai ter uma demanda ainda maior que o primeiro. Por quê? Porque agora nós temos um fundo anterior. Então, junto com os players que estão montando posições aqui, terão mais pessoas comprando aqui. Consequentemente, uma demanda maior, famoso fundo duplo. E aqui vocês já aprenderam a história do fundo duplo também. Nessa situação, os grandes players têm que tomar cuidado em não comprar muito. Por quê? Porque se eles comprarem muito, eles vão jogar o preço lá para cima. O preço vai disparar de uma maneira muito forte, mais forte do que o esperado. Isso não é bom, porque isso acaba atrapalhando o preço médio deles. Eles querem comprar Cardano, mas eles querem pagar 0,25 centavos. Agora, se junto com eles tem diversas pessoas comprando e o preço vai subindo cada vez mais, o preço médio deles também vai subindo cada vez mais. Então, eles vão acabar pagando, por exemplo, 31 centavos e não 25, porque não é o que eles querem. Então, aqui há uma manipulação. Eles compram só um pouco para o preço subir, mais um pouco, aí começa a distribuir um pouco as vendas, ou melhor, ou às vezes para de comprar, simplesmente para de comprar e deixa a oferta atuar, chega no fundo, volta a comprar, então que é simplesmente uma manipulação de mercado que a gente pode ver com o preço se estreitando cada vez mais. Até que, depois de tanta oferta sendo jogada no mercado, tanta troca de negociações, ele consegue montar sua posição final. Ele consegue comprar o restante dos ativos que ele deseja e o preço dispara. E aqui nós temos a formação do triângulo sendo rompido. Legal, legal, legal. E quando que essas vendas, quando que essa acumulação montada aqui passa a ser distribuída? Existem diversas formas de traçar esse alvo. Eles são traçados por camadas. Primeiro, será feita a distribuição dessa última acumulação aqui, que a gente pode ver nessa última pernada de baixa, a famosa última pernada, a pernada atual, que eu falo bastante. Depois vai acontecer a distribuição dessa pernada aqui. Depois vai acontecer a distribuição dessa pernada aqui. Mas no momento nós vamos ver a primeira distribuição, que é o que está acontecendo no exato momento da Cardano, que é o motivo de eu ter entrado vendido. Vamos olhar isso aqui no gráfico? Vamos traçar, mudar aqui para um gráfico diário e traçar aqui, ó, o nosso último fundo e último topo antes do preço reverter. Daria para a gente pegar ou daqui, ou aqui, ó, que esse foi o último fundo, tá? O fundo não foi esse, por isso que eu vou pegar esse daqui. Então, último fundo e último topo e jogar lá para cima. E aqui a gente vê que a Cardano chegou lá no último alvo possível, o que mostra que a demanda está muito forte. É bem raro chegar lá no último alvo, mas quando chega é difícil de passar também. Chegado lá no último alvo, mudei aqui para um gráfico de 4 horas, identifiquei a nossa querida DVAP. O que é DVAP? Divergência no IFR com volume alvo de Fibonacci padrão de reversão. Alvo de Fibonacci, vocês já viram que é o último alvo. Padrão de reversão, nós tivemos uma estrela cadente aqui, exatamente no último alvo. Volume, olha o tamanho do volume aqui, volume de reversão. E divergência no IFR, nós tivemos um topo mais alto que o anterior no preço, enquanto o nosso querido RSI aqui embaixo fez um topo mais baixo que o anterior. Divergência, essa foi a DVAP, é por isso que eu entrei vendido aqui nessa estrela cadente, que já está chegando no meu segundo alvo, inclusive. Vou traçar aqui, ó, máxima e mínima dela. Vermelhinho, já chegou no primeiro alvo, que é a zona de parcial, já está chegando próximo do segundo alvo aqui também. Mas por que isso aqui pode virar uma nova venda? Porque essa mesma DVAP que a gente enxergou no gráfico de 4 horas, pode se transformar em uma DVAP no gráfico diário. Percebe que aqui no gráfico diário está acontecendo a mesma coisa? Padrão gráfico de reversão, estrela cadente que está se formando agora, que ainda fecha em 5 horas. Divergência no IFR, topo mais alto no preço,
topo mais baixo no RSI, volume acima da média aqui embaixo, alvo de FIBO, que é o mesmo alvo. Então isso aqui pode virar uma DVAP no diário. Ou seja, se a Cardano fechar assim às 9 horas da noite, abaixo da mínima dela, como é que se opera isso daqui? Você vai colocar uma ordem de venda, um short, abaixo aqui da mínima dela. Então aqui, nesse ponto, a gente vai entrar vendido. E a minha venda que já está feita, eu vou aumentar a mão dela. O stop dessa operação é um pouco lá acima da máxima. Não deixa exatamente acima, bem acima, né? Colado, porque o preço pode chegar lá em cima, te verinar e voltar a cair. Então deixa um pouco acima aqui, ó. Deixa mais ou menos para cá. 0.414 já é um espaço interessante, ok? Então, a operação que já está me dando lucro pode virar uma operação ainda maior, pode virar um swing trade aí de mais dias por conta da forma que a Cardano pode fechar hoje, 9 da noite. Mas, portanto, espere até 9 da noite para fazer essa operação. Beleza? E bom, da mesma forma que nós estamos vendo a Cardano fazer um possível topo, nosso querido Bitcoin também pode. Será que tá rolando uma DVAP no Bitcoin agora? Vamos lá. Vou mudar aqui para um gráfico semanal. Vou traçar aqui no Bitcoin. Deixa eu limpar aqui, ó. Pronto. Vou traçar a FIBO da mesma forma, só que no gráfico semanal aqui. Vamos pegar, ó, como o Bitcoin ele já foi traçando. Vamos pegar aqui, vai. Último fundo, último topo, antes do preço reverter. Pronto. Exatamente igual a Cardano. E estamos também no último alvo. Exatamente igual a Cardano, lá em 37.818. Inclusive, a semana fechou exatamente nesse ponto. Se mudamos para um gráfico diário, o que a gente vê aqui no preço? O preço vem fazendo topos cada vez mais altos, enquanto a RSI vem fazendo topos cada vez mais baixos. Ou seja, temos o DI, que é a divergência no IFR. Nós temos volume acima da média. Perceba aqui, ó, nesse ponto, nas duas vezes que tocamos aqui o alvo de Fibonacci, que foi aqui. Opa, deixa eu tirar isso daqui. E aqui, agora, nós tivemos volume acima da média, aqui e aqui. O que nos falta? Um padrão gráfico de reversão. Que padrão pode ser esse? Caso ainda hoje a gente venha fechar abaixo de 35.400, nós teremos um engolfo de baixa. Aí aqui é uma venda claríssima de Bitcoin. Aqui eu entro shortado em Bitcoin, da mesma forma que eu entro em Cardano, e vendo parte dos meus Bitcoins que eu tenho em spot também. Por quê? Por que é tão importante? Vocês precisam entender algo relacionado à divergência do IFR, que talvez seja algo que eu ainda não tenha comentado aqui. Se já comentei foi durante uma live, então talvez muitas pessoas não tenham visto. O que exatamente significa divergência do IFR? Por que ela é essencial para a DVAP? Ou melhor, por que todas as letras são essenciais para a DVAP? O padrão gráfico de reversão, porque ele acaba trazendo, no caso um padrão de venda, acaba trazendo muito mais ofertas, junto com o mercado vendedor vão ter mais sardinhas, mais pessoas físicas vendendo, a galera adora vender estrela cadente, martelo, então por isso que ela é importante para a estratégia, porque de fato ela aumenta o volume que é necessário para a reversão, porque se a gente tem uma demanda muito forte, a gente precisa de uma oferta muito forte para reverter o preço, então o volume também é essencial. O alvo de Fibonacci, que são as zonas onde os grandes players distribuem as suas acumulações. O alvo de Fibonacci nada mais é, gente, do que o espelhamento da acumulação. No caso de uma alta, no caso de uma venda, espelhamento da distribuição. Então, o que o alvo de Fibonacci me mostra? Que todos os bitcoins que foram acumulados aqui, eles precisam ser distribuídos a partir do momento que essa compra fica positiva. Ou seja, a partir daqui para cima. Então, você pode ver que, por exemplo, o segundo alvo mesmo é exatamente a acumulação aqui para cima. Então, todos esses pontos de Fibonacci aqui que eu tenho marcado para você, são zonas onde os grandes players que compraram aqui estarão positivos. São zonas que, historicamente, eles costumam realizar lucros. Que é aqui em 100%, 161.8, 200, 261.8. Pode ver que são sempre múltiplos de 61.8 ou de 100%. Ok? Por quê? Porque historicamente eles costumam realizar esse número de 61.8%, que é um número de Fibonacci, é um número histórico de realização de lucro de grandes players. Eles costumam distribuir nessas regiões. Então é por isso que funciona. Mas e o DI? E a divergência do IFR? Por que ela é importante?
A gente falou de volume, de áudio e vídeo, de padrão de reversão, mas o que a divergência do EFR nos mostra? Eu vou mostrar isso utilizando outros gráficos também, dados on-chain, que eu aprendo muito com meu querido amigo Guilherme Teles, inclusive. Gui Teles, um abraço, se você ainda não conhece o canal do Gui Teles, se inscreve lá no canal dele. E eu vou mostrar para vocês, no gráfico, o que o Gui mostra nos dados on-chain, mas eu vou mostrar também das duas formas, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Como é que funciona o IFR? A base de cálculos do IFR é o seguinte: eu utilizo um FR de 14 períodos. Então, ele vai pegar os últimos 14 dias positivos e fazer um ratio, que a gente chama, né? Fazer uma razão entre os 14 dias negativos. O que é um dia positivo, né? Como é que ele faz esse cálculo? Ele pega, por exemplo, a abertura do Bitcoin, aqui, ó, no dia de ontem, em 35.524, fechamento em 37.864. Ou seja, tem uma diferença aí de 2.310 dólares. Então, ele vai utilizar esse 2.310 nessa base de cálculo. Ele vai somar isso dos dias positivos. Então, nos últimos 14 dias, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Aqui dá 14. Então, nós tivemos 6 dias positivos e 8 dias negativos, certo? Nos últimos 14 dias. Consequentemente, o IFR ele vai ser menor do que nesse ponto aqui. Por quê? Porque a partir de 14 dias anteriores a esse ponto, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Então, por que aqui o IFR estava mais acima do que aqui? Porque nos últimos 14 dias aqui, nós tivemos mais dias positivos, ou seja, mais dias onde a pressão compradora, a demanda cobriu a oferta. E nos últimos 14 dias aqui, apesar do Bitcoin ter chegado exatamente no mesmo preço, nós tivemos mais dias negativos. Ou seja, a pressão compradora está acabando. Mais pessoas estão realizando lucro mesmo com o Bitcoin subindo. É por isso que a gente tem a divergência. Então, o que a divergência nos conta? Que a pressão está se esgotando, que nós estamos entrando numa região de sobrecompra. Entenderam como é que funciona o IFR? Como é que a gente pode ver isso utilizando gráficos on-chain? Perceba que esse gráfico é o gráfico de lucro realizado, Realized Profit. Dá uma olhada conforme o preço está subindo. Aqui, ó, o Bitcoin lá em 33 mil dólares. Foram realizados 1 bilhão? O que é? 100 mil milhão? 1 bilhão de dólares. Eu tenho dificuldade de contar as casas desse mês. Foram realizados 1 bilhão e meio de dólares quando o Bitcoin atingiu lá os 33 mil dólares. Depois, quando o Bitcoin atingiu os 36 mil dólares, foi realizado 1 bilhão 186 bilhões de dólares. Então, conforme o preço está subindo, as pessoas estão realizando mais lucro. A mesma coisa que a gente consegue ver no IFR. Conforme o preço está subindo, mais dinheiro está saindo do mercado. Ou seja, a demanda está acabando. Entenderam? É exatamente a mesma coisa. Eu com o Gui, a gente tem bastante dessa conversa. Do que ele... Ó, chegou no meu alvo, que é Cardano, tá? Só para avisar, provavelmente. Acabou de pegar meu segundo alvo. Até avisar a galera no grupo de sinais aqui, ó. Segundo alvo atingido. Pra galera realizar lucro lá. Foi. Show. Então, eu e o Gui, a gente tem bastante conversas nesse tipo. Que o que ele consegue ver lá nos gráficos on-chain, eu consigo ver exatamente a mesma coisa no gráfico normal. O que importa não é você saber fazer essa leitura que eu fiz no RSI, desde que você saiba fazer lá nos dados on-chain. Ou se você sabe fazer, se você não sabe fazer nos dados on-chain, você precisa saber fazer no gráfico. Indiferente a forma que você vai analisar, se você está analisando o mercado corretamente, você vai chegar sempre nos mesmos valores. E é isso que eu vejo no mercado hoje. O mercado
cansando. E por que que eu aguardo o sinal de reversão para eu vender? Por que que eu não vendo só agora que eu já estou vendo a divergência? Porque essa divergência ela pode acontecer por mais tempo. O Bitcoin ele pode voltar a subir aqui, ter mais um pico de realização de lucro e depois ele voltar a cair. O que mostra para mim que de fato a gente chegou provavelmente, na maioria das vezes, na última alta antes dele reverter? Um padrão gráfico de reversão, como por exemplo um engolfo aqui. Por quê? Porque juntamente desse engolfo, caso esse engolfo aconteça, né, caso ele feche aqui embaixo, além da realização de lucro que aconteceu por parte dos players institucionais, tem muitos players menores que operam padrões, por exemplo, padrões gráficos de reversão, que vão entrar vendidos. Consequentemente, ajuda o preço a cair. Então, quando a gente vê um padrão de reversão, a gente vê a oferta ainda maior do que ela seria se esse padrão não existisse. Não só pequenos players, tá? Também tem players grandes que acabam vendendo mais quando vem um engolfo, quando vem um martelo, quando vem uma estrela cadente. Esse padrão nada mais é, um padrão gráfico nada mais é do que um padrão psicológico. Isso assusta. Todo trader sabe que é um engolfo. E olha que a hora que ele vê um engolfo no gráfico em topo, isso assusta. Isso muda o sentimento do player. Acaba fazendo mais pessoas venderem. Então, por isso que o padrão gráfico é muito importante na minha estratégia, na DVAP, para eu ter a maior assertividade possível que eu possa ter. Então, é isso que eu estou de olho no Bitcoin. Caso esse padrão aconteça agora, eu provavelmente vou vender boa parte dos meus Bitcoins esperando comprar mais embaixo. Mais embaixo onde? A gente vai traçar o alvo caso esse padrão aconteça. Onde a gente traçar alvo um padrão que ainda não aconteceu. Mas o que eu vejo no mercado agora é um mercado cansado. Mais pessoas realizando lucro, dinheiro saindo do mercado, players distribuindo. Ainda mais porque a gente está numa zona de distribuição. Então, sim, eu acredito que o Bitcoin ele pode estar próximo de um topo. Ainda não vou entrar shortado, ainda não vou vender, porque eu quero esperar essa confirmação por meio de uma DVAP. Mas o que eu vejo no gráfico hoje é um Bitcoin cansado, são altcoins também um pouco mais cansadas. É um mercado que pode cair aí nos próximos dias. Como é que eu estou me expondo a essa queda? No momento, nesse short de ADA, que eu pretendo aumentar a mão, caso isso aqui também vire uma DVAP no diário. E provavelmente realizando parte dos lucros aí que eu tenho nas minhas carteiras gerais. Beleza? Espero que esse vídeo tenha dado uma luz aí para você. O que é que pode acontecer? E eu a Cardano indo já em direção ao nosso terceiro alvo, logo mais. Espero que chegue até lá. E não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Comenta alguma coisa que também que ajuda a entregar para mais pessoas e ajuda esse canal a crescer. Valeu!